Olá pessoal, aqui é o professor Salomão Amorim. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre um tema que é bastante abrangente e de grande relevância na educação, que é o uso de tecnologias, né, digitais. Então, tecnologia e educação, quais são os limites e os desafios e qual é o papel do professor nesse contexto. É importante a gente dizer que o uso da tecnologia ou a tecnologia ela é uma das ferramentas, né, que o professor pode utilizar em sala de aula, mas o professor é o agente, né, de transformação. É ele que move todo esse mecanismo. Nas últimas décadas, a educação ela tem vivenciado esse processo acelerado de incorporação de tecnologias digitais. Né? Então, computadores, tablets, celulares, plataformas educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, inteligência artificial, né? Enfim, são inúmeras as ferramentas que passaram a ocupar o espaço central nos debates pedagógicos. Né? Em muitos momentos, criou-se uma grande expectativa, né, de que a tecnologia ela seria capaz de solucionar todos os problemas históricos, inclusive, da educação, elevar os indicadores de aprendizagem e até transformar por si só a qualidade de ensino. Né? Entretanto, né, os resultados que foram observados em diversas experiências não foram tão abrangentes e não foram tão positivos, né, no sentido da aprendizagem. Em muitos contextos, inclusive, foi verificado exatamente o contrário. Né? Houve redução da atenção dos estudantes, houve uma diminuição do engajamento cognitivo, né? Fragmentação da leitura, a superficialização do conhecimento e até muitas dificuldades cresceram, aumentaram, né, na consolidação de habilidades fundamentais, como interpretação textual, argumentação e até o raciocínio lógico. Então isso foi evidente, né? A gente tem observado isso no dia a dia, o professor observa isso no dia a dia de sua sala de aula. Então, do ponto de vista pedagógico, isso ocorre por quê? Porque a aprendizagem ela é um fenômeno complexo. A gente já sabe disso. Essencialmente humano e social. É importante a gente lembrar disso. Né? É claro, as tecnologias digitais, assim como qualquer tecnologia, elas podem sim ampliar as possibilidades didáticas, mas uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que essas tecnologias elas não substituem os processos de mediação pedagógica, né? Onde tem como agente o professor. Então, e aí conforme a gente pode verificar aí os pressupostos da psicologia histórico-cultural, né? Quando a gente vê, por exemplo, Vygotsky, né? O desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? Se a gente for lembrar aí dos estudos de Vygotsky, elas dependem da interação social que é mediada por sujeitos mais experientes. Então, nesse contexto, o professor continua sendo o principal mediador do conhecimento escolar. Então, vamos lá, a crença de que plataformas digitais podem substituir a atuação docente, ela revela uma compreensão reducionista, né, do processo educativo. O ensino em si, ele não consiste apenas na transmissão de informações, né? Não é só isso. Envolve muito mais do que isso. Envolve diagnóstico de dificuldade, de contextualização de conteúdos, de promoção e até intervenções pedagógicas, de estímulo, né, à reflexão crítica. E aí muita gente não gosta disso, mas é necessário, né? Então, o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Da construção de relações de confiança que são capazes de favorecer o aprendizado. Né? O aprendizado está ligado a tudo isso daí. Então, gente, nenhum algoritmo consegue reproduzir integralmente essas dimensões. É importante que se tenha a consciência disso. Né? Outro aspecto que merece também muita atenção
é o fenômeno da mecanização da educação, né? Isso está acontecendo, isso acontece. Alguns sistemas educacionais no mundo, acredito que já percebeu isso e talvez esteja mudando. Mas quando a tecnologia ela passa a orientar excessivamente, tá? As práticas pedagógicas, gente, aí nós corremos um risco de transformar o ensino em uma sequência de tarefas automatizadas centradas em respostas rápidas, métricas, quantitativas, né? E de padronização de comportamentos, né? E aí, nesse caso aí, a lógica pedagógica ela acaba sendo subordinada a uma lógica de plataforma, que isso não é legal, né? A educação básica, né, ela exige muito mais do que isso. Ela requer diálogo, é preciso ter uma relação dialógica, de escuta, de problematização, de criatividade e construção coletiva de conhecimento. Se nós não tivermos consciência disso, a gente vai ficar colocando nas plataformas digitais, nas ferramentas digitais, todos os nossos anseios. Isso não é legal, né? Porque o estudante ele não é um simples receptor de conteúdos digitais, ele é muito mais do que isso. Ele é um sujeito histórico que aprende por meio de experiências, né? A gente não pode esquecer isso. Experiências significativas e relações humanas qualificadas, né? Algumas pesquisas recentes elas apontam que o uso excessivo desses dispositivos digitais, né, podem impactar negativamente esses processos que estão relacionados à memória de trabalho, à concentração prolongada e à leitura profunda. Em uma sociedade que é marcada pela hiperconectividade, né? Todo mundo só vive conectado, né? Numa sociedade assim, o desafio da escola não é apenas inserir a tecnologia, tá? Mas é também ensinar o estudante a utilizá-la de forma crítica, ética, intelectualmente produtiva. Porque também não adianta cortar, não é proibido usar na escola. Isso não resolve. É preciso que ele saiba utilizar. Eu não sou contra a utilização da tecnologia digital, do celular, do tablet, do computador em sala de aula. Não, eu sou a favor. Mas eu sou a favor que isso seja sob a ótica do educador, do professor. Então, a discussão nesse sentido, a discussão mais importante não deve ser qual tecnologia utilizar, mas qual objetivo pedagógico pretendemos alcançar. A tecnologia ela deve ocupar a condição de recurso didático, né? E não de protagonista, tá? Do processo educacional. O centro da educação continua sendo a relação entre o professor e o aluno, entre o professor e o estudante e o conhecimento, principalmente isso, né? Então, quando nós analisamos sistemas educacionais que alcançam melhores resultados, nós vamos observar um elemento comum, que é um investimento na formação docente. Há a necessidade de investimentos na formação do professor. Não são as máquinas que transformam a educação, são os professores, né? Não são os aplicativos que desenvolvem o pensamento crítico, são os educadores. Não são as plataformas que inspiram projetos de vida. São os profissionais que compreendem a complexidade desse desenvolvimento, do desenvolvimento humano, diga-se de passagem, e assumem a missão de ensinar. Tá? A verdadeira inovação educacional não está apenas na aquisição de equipamentos ou na implementação de softwares sofisticados, nada disso.
ela está na valorização do professor, na formação continuada, na qualidade, na melhoria das condições de trabalho, na autonomia pedagógica, na construção de práticas fundamentadas em evidências científicas, né? Então, é necessário, e muito necessário, reafirmar um princípio fundamental, que a tecnologia é uma ferramenta. O professor é o agente da transformação. A tecnologia pode potencializar, né, o ensino, mas somente quando ela é utilizada de forma intencional, crítica, pedagogicamente orientada. Sem um professor competente, motivado, tá? Motivado, bem preparado, esses recursos digitais eles tendem a produzir apenas uma modernização aparente, né? Agora, com o professor qualificado, até os recursos mais simples eles podem gerar aprendizagens profundas e significativas. Então, gente, a melhor tecnologia educacional, né, continua sendo aquela que nenhuma máquina foi capaz de substituir: o professor. O professor bem formado, o professor intelectualmente preparado, o professor pedagogicamente competente e comprometido com a formação integral de seus estudantes. É nele que reside o principal fator de qualidade da educação básica. É nele que devemos concentrar os nossos maiores investimentos, né? Nossas maiores esperanças. A tecnologia, quando ela é utilizada sem a intencionalidade pedagógica, sem a mediação de um professor qualificado, ela não produz ganhos, né? Muito menos ganhos consistentes de aprendizagem. Ao contrário, ela pode aumentar a distração dos estudantes e causar um desserviço à educação, né? Vocês podem achar que isso não faz... Muita gente pode achar que não faz sentido, mas a Unesco, né, só para a gente encerrar aqui, ela concluiu, né, em seus estudos que a tecnologia ela deve ser utilizada como ferramenta complementar, mas ela jamais vai ou pode substituir o professor. Em um relatório, ela afirma que os benefícios educacionais eles desaparecem quando as tecnologias são utilizadas em excesso, né? Isso é a Unesco que está, é relatório da Unesco que está dizendo, né? Ou sem a participação efetiva de professores qualificados. Há necessidade de distribuir equipamentos, né? Mas é preciso a presença, a mediação do professor. A Unesco ela alerta para que as conexões digitais elas não substituem a interação humana e que o uso excessivo, resumindo, né, de tecnologia pode reduzir os benefícios educacionais quando não há mediação pedagógica qualificada. A OCDE também, né, 2022, baseada em dados do PISA 2022, sim, salvo engano, identificou também uma forte relação entre as distrações provocadas por dispositivos digitais, né, e a redução do desempenho escolar. O relatório aponta que o uso inadequado, por exemplo, de celulares e outros dispositivos em sala de aula acaba interferindo na concentração e nos resultados do desempenho de aprendizagem de estudantes, né? Então, tudo isso, gente, acontece em meio à falta ou à pouca valorização do professor. Para quem acha que o professor é uma ferramenta dispensável, aí está um verdadeiro engano. Isso não, se nós queremos uma educação de qualidade, nós precisamos entender que o professor ainda é o melhor investimento para a educação de maneira geral. Bom, por hoje é só. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima.